Se a Astaeta por aqui. Enfim, vamos falar do jogo de hoje, minha gente? Vamos falar de assunto sério do que interessa, porque tem Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro. Lembrando a vocês, né, que o Morumbi está alugado para shows. Então, o São Paulo vai mandar seu jogo na Vila Belmiro. E é por isso que estão chegando com a gente agora Bruno Braz e Valentim Furlan, que acompanham o dia a dia dos dois clubes. Quero começar pelo mandante, porque Valentim é o mandante desse jogo, né, já que é o São Paulo. Valentim, boa tarde para você. Seja sempre bem-vindo ao De Primeira. Primeiro, começamos por onde vai ser essa partida. Na Vila Belmiro, um lugar que não é tão habitual, né, do São Paulo jogar, especialmente como mandante. Como que isso está sendo visto por parte do São Paulo? É um desafio a mais num jogo já difícil contra o Flamengo? Ou com apoio da torcida, dá para levar, dá para ganhar um jogo? Como é que o mando de campo está sendo visto hoje, Valentim? Boa tarde. Aliás, gostei desse quadro aí, hein, Valentim? Tá chique. Valeu, boa tarde todo mundo. Inclusive, bom pro torcedor do São Paulo, né, que estava acompanhando de primeira, agora sabe exatamente qual caminho vai fazer para descer a Baixada, para quem quiser ir na Vila Belmiro. Não, depois da aula do PVC, né, ele já pode entrar no aplicativo, já pode fazer voz do aplicativo ali para mostrar como é que desce. GPS vai virar PVC a sigla agora. Aí, exatamente. O que? Das cruzes? Então, foi o que a gente... O que a gente tem falado nos últimos dias com relação a... O Crespo fala muito disso, né? De uma necessidade de adaptação como treinador do São Paulo e o que a gente sabe de bastidor em cerca de trocar o mando do São Paulo, basicamente, né? De levar os jogos, esses 3 jogos, né? Agora com a confirmação do jogo do Juventude ontem para Vila Belmiro, é que o São Paulo vai precisar se adaptar, de fato, em um momento de crise financeira, né? Então, internamente, existe, lógico, uma concepção de que não é bom mandar um jogo longe do Morumbi, mas ao mesmo tempo entende-se que é uma decisão que a diretoria precisaria tomar. Eu vou ser bem honesto, eu escutei gente falando, cara, eu não tomaria essa decisão, mas de verdade eu não consigo criticar o presidente por ter tomado essa linha de raciocínio, por ter tomado essa linha de ação. Então, de certa forma, eu acho que mesmo quem possa argumentar contra sair do Morumbi, acho que até essas pessoas, fato é, até essas pessoas entendem que talvez fosse um mal necessário nessa reta final de temporada. Ainda que o São Paulo, como a gente já trouxe ontem, possa tentar levar o 37º jogo do campeonato, né, contra o Internacional, de volta para o Morumbi. Mas fato é, esses 3 jogos longe de casa, longe de São Paulo, é evidente que não é o ideal, né? E as pessoas de dentro de São Paulo sabem bem disso. Bruno Braz com a gente também, quero saber pelo lado do Flamengo. Braz, será que é algo que pode auxiliar o Flamengo a conquistar uma vitória? Algo que nesse momento do campeonato é fundamental, porque a liderança está sendo disputada ali, né? Centímetro a centímetro, palmo a palmo. Como que o rubro-negro está vendo essa partida na Vila Belmiro? Boa tarde. Bom, boa tarde, gente. Eu trago até uma matéria que saiu mais cedo no site, apontando justamente o contrário. Assim, o Flamengo tem um retrospecto excelente contra paulistas nesse Campeonato Brasileiro. Foram 8 jogos com 7 vitórias sobre equipes paulistas. Porém, a única derrota foi justamente na Vila Belmiro, para o Santos, no primeiro turno, com gol do Neymar. Jogou no final, um golaço até do Neymar no final do segundo tempo. Todos os outros 7 jogos o Flamengo venceu, mas a única derrota para equipes paulistas foi justamente na Vila Belmiro. O Flamengo chega para esse jogo, né, tentando buscar novamente a liderança, né, vai precisar secar o Palmeiras também, e chega com 4 desfalques para a partida. Como eu falei ontem, poderiam ter sido mais, né, mas chegam com 4 desfalques. Léo Ortiz poupado, Jorginho com uma lesão na coxa direita, Bruno Henrique suspenso e o Pedro segue se recuperando da fratura no antebraço direito. Boa, Braz, já vou querer saber de você quais são as possibilidades que o Felipe Luiz tem para escalar com esses desfalques, que são nomes de peso, né? Mas quem está lá, e é o rei da Vila Belmiro, é Lucas Mussetti, né? Mussetti, hoje você vai fazer uma cobertura diferente à noite, né? Você vai para a Vila, mas não é um jogo do Santos, não é um jogo do Peixe, é um jogo do São Paulo contra o Flamengo. Tem alguma movimentação aí na cidade em relação a isso? Procura por ingressos? Tem algum aspecto diferente aí envolvendo esse jogo hoje na Vila? Pois é, noite diferente para mim, inclusive conto com a ajuda dos amigos, né, Bruno Braz e Valentim, para mandarem aquelas mensagens, aquelas dicas, sugestões de perguntas. Eu, pelo que a edição escolheu, fico mais com o Flamengo hoje, Gabriela Brino com o São Paulo, vamos tentar manter o nível da cobertura.
E eu mandei mensagens agora durante o programa para perguntar tanto de movimentação quanto de ingressos. Sobre movimentação, me disseram que está totalmente tranquilo, vazia ali a Rua Princesa Isabel, onde tem a estátua do Zito, mas existem ambulantes vendendo camisas e bandeiras dos dois times e me falaram, cara, tá vendendo pouco. A galera não tem nenhum clima ainda de jogo, até porque é só 9h30 da noite. Sobre ingressos, o Santos disponibiliza a sua estrutura de ingresso e está ciente da movimentação. E aí a minha fonte de arrecadação de ingressos para os Jogos do Santos acabou de me responder dizendo que a movimentação tá boa, mas que ele acha que não vai lotar. Que existe uma curiosidade, né? Tem muitos torcedores de São Paulo e Flamengo aqui na Baixada Santista que vão aproveitar a oportunidade, que vai ter um público legal, mas ele acha que não vai lotar. Vai ter muito ingresso de última hora, a galera que toma coragem e desce a serra, mas ele acha que não vai lotar pela movimentação até aqui. Então, as ruas da Vila Belmiro estão tranquilas por enquanto, mais tarde eu vou trazer toda a movimentação aqui no UOL. Sobre ingressos, expectativa é de um bom público, mas não de casa cheia na Vila Belmiro. Mussete, vem cá. Oi. A gente não tem uma pesquisa de torcida especificamente de Baixada Santista. A gente tem pesquisa de torcida do estado de São Paulo, que é a última do Globo IPEC da Corinthians, São Paulo, Palmeiras em segundo no estado, mas na cidade é São Paulo, Santos em quarto, Flamengo é a quinta torcida. Na Baixada Santista, historicamente, a gente sabe que, só um parêntese, é o segundo jogo da história do Brasileirão que o São Paulo vai fazer na Vila Belmiro como mandante. O São Paulo jogou contra o Bragantino em 2023 e ganhou 2-0 na Vila Belmiro, como mandante. Contra o Santos, claro, mas como mandante é a segunda vez apenas. A gente sabe que na Baixada Santista, historicamente, a gente costuma dizer, sem ciência, que o Corinthians tem a maior torcida da Baixada, mas não da cidade de Santos. Na cidade de Santos, o Santos é a maior torcida. Na cidade de Santos, como é que você avalia? Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ou como é que você avalia o Flamengo no meio disso? O que você, sem ter pesquisa científica, o que você sente? PVC, existiu uma pesquisa recente da cidade de Santos, mas é um instituto que talvez não tenha abrangência natural, que é do jornal Boc News, que é da cidade de Santos, que faz algumas pesquisas eleitorais e foi encomendada uma pesquisa sobre as torcidas e deu na cidade de Santos, Santos maior, mas o Corinthians logo na sequência, e aí uma diferença grande para Palmeiras e uma diferença considerável para São Paulo. Então, pela pesquisa e pelo que eu sinto, de conversas de faculdade, acho que esse é um parâmetro interessante que a gente tem, né? Pô, tem 40 estudantes numa sala de jornalismo. Quantos são santistas? Na escola é tanto, no teu trabalho é quanto? A minha sensação é cidade de Santos. Santos, logicamente, ali em cima, mas uma diferença pequena para o Corinthians. E aí já existe um salto, um degrau maior para Palmeiras e o São Paulo como quarta força aqui nas torcidas de Santos. O Flamengo seria o quinto, teoricamente. Seria o quinto. Porque é importante separar para quem não está em São Paulo. Quando a gente fala Baixada Santista, nós estamos falando de Praia Grande, Mongaguá, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe. E aí o Corinthians fica maior. Mas na cidade de Santos, São Vicente, o Santos é maior, né? Perfeito. PVC, diga, Mussete. Tem uma movimentação muito grande de corintianos em São Vicente, inclusive. Os encontros para assistirem a partida são em São Vicente e não em Santos. Acho muito porque Santos é de Santos, né? Então, esses movimentos de torcedores corintianos rolam muito na cidade de São Vicente. Já chegaram a fechar galpões, estúdios, praia. Já teve muitos eventos grandes de corintianos de São Vicente. Já em Santos, isso não ocorre com tanta frequência. Se você pretende saber quem eu sou, entre no meu carro na cidade de Santos e você vai me conhecer. E a música do Roberto Carlos é sobre a Via Anchieta, não é sobre a Serra Velha. O PVC foi pesquisar, foi apurar, minha gente. É sobre a Via Anchieta. Porque informação aqui é prioridade, gente. Ele foi apurar, ele foi mesmo, ele pesquisou e me mandou já no WhatsApp ali e fez questão de falar do ar. Agora, PVC, além de informação, eu quero sua análise. Esse jogo acontecer na Vila Belmiro equilibra as forças, dá alguma vantagem para o Flamengo? Se fosse no Morumbi, claro, né? O São Paulo jogando nesse momento agora. Teve um crescimento nessas duas últimas partidas, está brigando por uma vaga na Libertadores. E, claro, com o apoio dessa torcida no Morumbi é muito forte. Mas é um Flamengo que está lá em cima. Esse jogo na Vila Belmiro altera, de alguma forma, essas forças da partida? Altera. O São Paulo não perde para o São Paulo não perde para o Flamengo no Morumbi desde 2022. De lá para cá,
são 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias do São Paulo. Teve a decisão da Copa do Brasil, que foi um empate por 1-1. Não é porque você não perdeu os últimos 4 jogos que você não vai perder este, mas o São Paulo joga no Morumbi sempre. E o Morumbi tem... Eu acho que esse jogo tem um caráter peculiar, porque vai ter uma parcela de São Paulino que vai querer que o Palmeiras não seja campeão, mas o São Paulo precisa ganhar para ir para a Libertadores. Então, ficou diferente do jogo do ano passado, São Paulo e Botafogo e São Paulo, e que houve até um momento do jogo que o Palmeiras estava jogando contra o Fluminense e estava perdendo do Fluminense, e aí o Botafogo cedeu o empate para o São Paulo e deu uma esperança que o Palmeiras precisava ganhar o jogo do Fluminense e o São Paulo e o Botafogo não ganhar do São Paulo, ou o São Paulo ganhar do Botafogo. E deu ali umas... Só que esse jogo é diferente porque o São Paulo quer a Libertadores. Financeiramente, para o São Paulo, é muito importante ir para a Libertadores. Então, o São Paulo precisa de um empate ou de uma vitória hoje. Né? Independentemente de querer que o rival se dê mal, o São Paulo precisa pensar... E esportivamente quer jogar Libertadores também, né? Claro. É um objetivo grande da temporada. Esportivamente, financeiramente, pela relação com a torcida, por não ter desgaste da diretoria com a torcida, por tudo, o São Paulo precisa ir para a Libertadores. Então, ele precisa tentar ter um resultado que é difícil contra o Flamengo. A Vila Belmiro, o Musetti já falou, não vai estar lotada. Vai ter procura de público, a gente não sabe qual vai ser o público, mas vai ter 10 mil, 12 mil pessoas, não vai ter 50 mil como teria no Morumbi. Isso torna o Flamengo... O Flamengo chega a ser favorito ou é muito? Eu acho que o Flamengo é favorito. Se você me dá um duplo, o Flamengo empate. Tá. Valentim, e o... O Valentim fez uma cara, assim, vamos ver o que ele tem a dizer. E o São Paulo ainda tem problemas, né, Valentim? Pensando aí na escalação do Hernan Crespo, a lateral esquerda é um grande problema, porque você não tem o Enzo Dias, nem o Wendel, né? Então, me conte aí, Patrick na lateral esquerda. E na lateral direita também tem a dúvida, né? Se o Cedric consegue voltar ou não. Quais são as novidades desse time que deve ir a campo logo mais? Eu acho assim, como o São Paulo agora vive uma sequência de finais antecipados, né? A gente tá falando muito disso de finais antecipados, mas fato, o São Paulo precisa pontuar, né, para chegar na pré-Libertadores. Eu acho que assim, aí na informação que a gente não tem escalação, né? Mas o que eu, assim, tenho com muita clareza é que vai jogar o Patrick na esquerda, porque o São Paulo não tem mais ninguém como lateral de ofício. Tem o Wendel e tem o Enzo Dias, mas os dois estão fora, como você trouxe, Luísa. E na direita, aí você teria Cedric, Mike ou Mailton. Só que tanto o Mike quanto o Mailton não empolgaram nesses últimos jogos. Inclusive, o último jogo do Mike foi contra o Grêmio, né? Naquele jogo que ninguém foi bem, naquela derrota por 2-0, que o Crespo, inclusive, foi super duro na coletiva, falou que tinha pouco para falar, enfim. Então, acho que pelo retrospecto, num jogo contra o Flamengo, em uma partida fora de casa, que você precisa do resultado pensando em Libertadores, eu não vejo muita alternativa a não ser ir com o titular, mesmo que ele esteja voltando de lesão e recém-recuperado de uma fratura no hallux, no dedo do pé direito. Eu acho que não tem muita saída aí. Assim, são meio que opções únicas dos dois lados. Ou você opta por um jogador que não é da posição na esquerda, ou você opta por um dos reservas que não vem desempenhando bem na direita. Eu acho que é uma estrada meio sem saída. Tironi não falou isso, né? Fratura no hallux. Não foi isso. Foi bem pior. É brincadeira, Cura, gente. Todo mundo cai. Hallux. Eu já caí várias vezes. Hallux, que chama o ossinho do pé? Eu não sei se fala house, fala A, mas enfim, tem um H ali, acento agudo no A, L e o X. A-H-L-U-X. Hallux. É isso? Isso, mas eu acho que é hallux. H-L-U, até... Não, o H em português... H... Não, o H em português tem som de H. Isso. É neutro. Enfim, sim. Eu tô vendo aqui, ó, joguei aqui. A hallux é o nome anatômico do primeiro dedo do pé. É o dedão. É o dedão? É o dedão, gente. Pelo menos é o que a inteligência artificial me mostrou. É melhor aqui. do que fratura no hallux. Fratura no dedão. Ai, PVC, quanta maldade na cabeça, muito PVC. Melhor, fratura no dedão. Não é melhor? Como é que a gente fala? Dedão do pé. Pelo menos pela minha pesquisa. Braz. Se tiver algum médico assistindo de primeira, por favor, me corrijam, hein? Me diga se é hallux ou hallux. Não tem mais lesão na canela, agora é tíbia e tudo mais. É canela. Fíbula. E tem o metatarso, o quinto metatarso, o famoso quinto metatarso. Quebrou a perna, não.
Teve uma fratura na fíbula. Deus me livre. Gente, vamos voltar o campinho lá, porque a gente tá falando desse time do São Paulo, né, com problemas que o Hernan Crespo tem nas duas laterais. E aí, gente, Zé, vamos falar de coisa séria. Vou botar ordem aqui nesse programa, que se eu deixar, vocês tomam conta. Ai, PVC e Valentim, esses dois juntos, viu? Olha lá, gente. Rafael, Valentim me corrija, hein? Esse time mesmo, com os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Sabino. A tendência é essa mesmo, porque tem a volta do Tolói também, mas é essa o trio de zaga? Aí nas laterais, né? Como você trouxe. Não sei quem informou o nosso diretor aí, mas tá certo. Não sei se foi você. Cedric e Patrick nas laterais. Talvez. Aí temos o meio de campo aí com Bobadilha, Pablo Maia e Marcos Antônio. Lucas Moura e Luciano. É isso, né? Vamos ver se confirma, mas é isso. Boa. Quero do seu lado, hein, Bruno Braz? Como é que tá esse Flamengo com esses desfalques aí de peso? Porque tem Jorginho fora, tem Pedro fora, Léo Ortiz fora também. Então, quais são as possibilidades? E uma dúvida também, se o Carrascal consegue voltar, né? Ele que chegou a treinar, como é que está a possibilidade de o Felipe Luiz escalar o jogador? Então, o Carrascal ele foi relacionado, assim como o Cebolinha, né? São as grandes novidades ali da lista de relacionados. O Carrascal até surpreendeu, né? Porque ele sai lesionado do jogo contra o Sport, sentindo muitas dores. Na segunda-feira, no treinamento, ele ainda estava com dores, mas passou pelo teste na véspera do jogo e foi relacionado. A gente não sabe se ele está 100%, e por isso que eu imagino que talvez ele possa não começar jogando, começar no banco, muito embora tenha sido talvez o principal destaque aí nos últimos jogos. Ele tem evoluído bastante, tem sido escalado, inclusive, mais ali como um ponta ali, né? Dizem que foi contratado para ser a sombra do Arrascaeta, mas sua função em campo não tem sido exatamente essa. O Felipe Luiz tem conseguido encaixar os dois ali no time, mas a gente não sabe exatamente quais são as condições físicas do Carrascal para essa partida. O certo é que ele está relacionado. O Cebolinha é outra novidade, jogador que não jogava desde o dia 15 de outubro contra o Botafogo, né, na vitória por 3-0. Não tem sido utilizado muito como titular, é bem verdade, mas assim, é mais uma opção ali ofensiva para o Felipe Luiz, diante de um quadro clínico aí, já que não conta com 2 atacantes importantes, no caso Pedro e Bruno Henrique. Bruno Henrique fez 2 gols no jogo passado contra o Sport, desencantou, mas tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Boa, então... Aí tem a formação, pois eu acho que é mais ou menos por aí. Fica a dúvida se o Carrascal coloca um Carrascal aí no início, ou ele começa no banco. Se ele começar no banco, a formação deve ser por aí. Então é esse o time que temos, hein? Com Rossi no gol, Varela, Danilo, né? Com a ausência do Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, formando aí essa defesa do Flamengo. Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta. E aí o trio de frente com Luiz Araújo, Samuel Lino e o Plata nessa função. Claro, né? Esse é um setor ofensivo do Flamengo que se movimenta bastante, mas o Plata atuando um pouco mais centralizado no lugar do Pedro.